Eu passo todas as noites, sério, eu já penso nisso, que eu quero transformar a vida das pessoas, eu quero que elas olhem para mim e digam, puxa, minha vida mudou e foi isso. Hoje eu estou com uma figura que está ganhando um protagonismo frente à direita aqui no Amazonas incrível. Ela que surpreendeu a todos quando anunciou sua pré-candidatura ao governo do estado com o apoio de Bolsonaro e ganhou a admiração de muitos que se posicionam nessa linha, porque ela é empreendedora, ela é mãe e o principal de tudo isso, ela é mulher. Então é um grande prazer, é uma honra, na verdade, recebê-la aqui nos estúdios da Repórter. Tudo bem, Maria do Carmo? Eu que agradeço estar aqui, poder conversar e falar em meus pontos de vista, trocar essas ideias. Muito obrigada. Pois é, a gente já trocou uma ideia aqui nos bastidores e é incrível, né? Uma pessoa que trabalha com empreendedorismo e educação tem muito a acrescentar pra gente nessa entrevista. Mas hoje a gente vai tentar deixar a política ali em 20 a 25% para conhecer essa mulher por dentro, para conhecer a história de vida dela, que pode inclusive nos inspirar. A gente que está aí com um sonho de ver o nosso país vencendo o empreendedorismo, o empresariado, a liberdade de expressão. Maria do Carmo, conta pra gente quem você é como mulher, como mãe, como ser humano, além do que as manchetes mostram. Olha, eu acho que como mulher eu sou como todo mundo, né? A gente sabe que as mulheres, elas têm assim um papel muito significativo na história. Eu sempre considerei isso porque eu tenho na minha família a inspiração da minha mãe, de uma tia minha, que sempre foram mulheres muito fortes, que às vezes a gente não dá vamos dizer assim, esse valor, e às vezes a própria mulher ela não se valoriza no sentido de que às vezes ela se diminui por ela achar que o papel dela dentro de casa é um papel de menor significado. E isso eu nunca tive dentro de casa, porque a minha mãe ela sempre foi a condutora de tudo que acontecia em casa. Então as decisões quem tomava era ela. Eu sempre digo que ela dizia assim, a mulher toma a decisão e o homem pensa que foi ele. Essa era uma realidade. Então eu acredito que a maioria das mulheres ela age dessa forma, no cuidado com os filhos, na escolha da escola, na escolha de tudo que ela leva para dentro de casa, é ela que cuida. Então ela tem essa movimentação, mas às vezes ela se sente diminuída, principalmente quando ela só faz esse trabalho dentro de casa e ela acha que para ela, vamos dizer assim, quando ela vai para o mercado de trabalho, essa é a parte menor. E não é. Essa condição que a mulher tem de ter múltiplas atividades é uma característica tão especial que deveria ser valorizada demais, né? E a gente acaba deixando isso para trás. Então eu acho que eu sou assim, como todas e como cada uma de nós faz dentro da sua própria casa. Então eu sempre tive esse papel de direção, de tomada de decisão. Eu sempre digo assim, a gente conduz de uma forma que o marido chega a achar que a decisão foi dele. Isso não tem, olha, sabe, eu acho que é uma guerra boba que às vezes a gente tem. Tem até um ditado que fala assim, você quer ser feliz ou quer ter razão? Então a gente quer ser feliz, a gente sempre conduz o processo de forma que todo mundo ache que você às vezes nem está fazendo aquilo, mas você sabe que foi você, então você se dá o valor. Eu acho que a Maria do Carmo é uma mulher como qualquer outra, que trabalha, que procura assim saber dos filhos, hoje já dos netos, eu dou conta de saber como é que a minha casa está, eu olho tudo, as decisões são dentro de casa, são minhas, e aí, como eu trabalho desde muito cedo, eu acabei tendo esse mesmo espírito, eu levei para a rua, para o meu trabalho, eu sempre dentro da escola também, né? Sempre tive essa coisa do protagonismo, eu sempre assumi as funções naturalmente, porque às vezes é cômodo, às vezes não, então eu tinha assim aquela coisa, quem quer faz, quem não quer manda, então eu resolvia ser sempre a líder e tomar a frente dos negócios, e tem sido assim.
E muitas mulheres são assim, elas só não sabem que são assim. Então eu acho que nesse sentido, hoje talvez eu sirva de inspiração para muitas mulheres, né, virem assumir esse protagonismo que a gente tem e que 90% nem sabem que tem. Sabe por quê? Eu falo muito, viu? Tem até uma frase do poeta Gibran, Khalil Gibran, que ele diz que o mundo ele é construído pelas pessoas ordinárias no sentido de comuns, porque realmente são a maioria. Então hoje assim tem milhares de mulheres que são protagonistas, mas não são, vamos dizer assim, vistas, porque nem dá para todo mundo ser visto, né? Então é assim, milhares estão aí trabalhando, movendo o mundo e não se dão conta de que estão fazendo um trabalho maravilhoso. É incrível. Bom, e já diz a frase que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. E a gente conhece aí uma empresária, um casal de empresários muito bem-sucedidos dentro daquilo que desempenha, né? Então, você tem quantos anos de casado? 46 anos de casado, feitos esse ano, né? E 46 mais anos. 4 de namoro, então são 50 anos juntos. Gente, a gente vive numa era em que as pessoas não consertam nada, elas trocam. Né? E a gente está vendo um casamento consolidado dentro de um empreendedorismo que é um sucesso e que agora ganha também protagonismo dentro da política, porque o seu nome surgiu, é um nome novo e você conseguiu o apoio do maior líder da direita no Brasil, o homem que fez a diferença aqui pra gente. Fala um pouquinho disso pra gente também. Um líder. Eu digo sempre que 2018 eu diria que foi o ano que o Brasil tomou a consciência de ser um país de muitas pessoas de serem de direita. Uma consciência que a gente não tinha. E isso foi graças realmente a Jair Messias Bolsonaro, quando ele se lança ali presidente. Então, assim, as pessoas como eu, que eram de direita, mas não sabiam o que seria direita ou esquerda, porque no Brasil a gente sabia de política partidária, partidos, né? O PS, era PSD, PSDB, MDB, a gente sabia de partidos, mas não sabia exatamente o que era o quê. Então aí vem Bolsonaro, 2018, e faz com que o Brasil não é que se divida, mas que tem uma parte que é e será sempre. E isso acontece em todos os países do mundo com outro nome até, né? Os Estados Unidos, né, são os republicanos e os democratas, então são os partidos com determinados vieses de direita, esquerda. E eu fui bolsonarista desde o princípio, sempre. Eu entrei assim numa guerra porque realmente eu vi nele aquilo que a gente queria de mudança para o país. Nós víamos sempre de um país do faz de conta, de um país onde a gente tinha muito pouco a celebrar e que começou a aparecer assim, muita coisa de corrupção, e isso para mim é o pior dos mundos. Eu acho que a corrupção é o maior dos males que a gente tem e que a gente tem que combater com muita força, porque a corrupção, eu digo sempre, ela é perversa, porque ela mata geralmente quem mais precisa. Quando eu falo mata, é porque ela tira a oportunidade não só de vida boa para as pessoas, mas às vezes até de vida de fato biológica, quando faltam remédios. Inclusive a gente teve aí o episódio da pandemia, que eu digo sempre, o Covid foi pandemia, né? Foi no mundo inteiro, e onde tiveram altos índices, mas não de mortalidade como teve aqui. Então a gente tem que se perguntar por que a gente teve tantas mortes no Brasil, porque a gente tinha um sistema de saúde corrupto, aí, precário em todos os estados. Se hoje a gente tiver de novo, talvez voltemos a enfrentar um índice de mortalidade tão grande quanto... Porque o que melhorou no nosso sistema? Pelo menos aqui em Manaus, que teve um número altíssimo de pessoas que morreram, né? Por quê? Hoje, nesse mesmo momento que a gente está aqui, tem gente passando
amíngua nas filas dos hospitais, está sem remédio, está sem atendimento, está precisando de cirurgias que não fazem, está precisando de... Enfim, nós temos um sistema de saúde que estava, né, dominado pela corrupção. E isso continua. Então, assim, Bolsonaro veio naquele momento, 2018, trazer essa possibilidade de mudança, de uma mentalidade também, porque o Estado ele não dá conta de tudo que, vamos dizer assim, os governos de esquerda querem assumir. Um protagonismo que escraviza as pessoas e deixa as pessoas de uma forma ou outra dependentes de um Estado que não vai ter condição de dar conta de tudo, todas essas demandas. Então, assim, a gente precisa melhorar e muito. E quando a gente viu isso, eu comecei a entender o que eu queria sempre para a minha vida, sempre foi de direita. A gente vê os valores, né, que a direita prega, e eu sempre estive ali. Ou seja, foi um despertar, vamos dizer assim, a pessoa só sacudiu aquilo que estava no coletivo, no imaginário coletivo de todos nós. O Brasil sempre foi um país cristão, né? Antes era de maioria católica, hoje é evangélicos, mas cristãos, evangélicos e católicos sempre foram a maioria. Sempre foi um país de costumes de preservação da família, sempre. A maioria das famílias no Brasil tem esse hábito de serem muito próximos, muito cheios de costumes e hábitos. Liberdade, né, que é um princípio básico da vida, todo mundo quer, sem liberdade não se tem nada. Então, Deus, pátria, família e liberdade. Sim. Então, assim, o Brasil sempre foi esse país. Só não sabia que era ser de direita. E está perdendo, inclusive, a liberdade. Nós estamos perdendo a liberdade. Aqui nos bastidores, inclusive, eu estava conversando com a Maria do Carmo, que durante as eleições eu não consegui conter a minha vontade de me posicionar politicamente, visto que vários colegas estavam fazendo isso. Então, eu que sempre me mantive neutra, apresentei o meu ponto de vista. Claro. E tive os meus vídeos derrubados, né, ali, fiquei proibida de fazer live, e eu falei, não havia nenhuma fake news, eu não, assim, quem conhece o Portal Repórter sabe da credibilidade, eu jamais, durante todos esses anos de portal, que ele surgiu em 2018, aliás, para não dizer que eu nunca publiquei fake news, uma vez eu publiquei uma notícia, que não fui eu, era a pessoa que estava responsável pela redação enquanto eu viajava, e essa notícia, infelizmente, ainda não havia, o fato que não havia sido confirmado, e foi triste assim para mim, né? Porque não fui eu que tinha apurado. Imediatamente removemos, demos uma nota de esclarecimento e, tirando isso, jamais houve qualquer tipo de notícia falsa dentro do meu portal. Então, quando eu me posicionei e apresentei os fatos e por que eu estava falando sobre aquilo, foi baseado em fatos. E o que aconteceu? Eu fui calada de alguma forma ali. Então é o que muito me preocupa para o futuro do nosso país. É justamente essa regulamentação disfarçada, né? Que não é bem uma regulamentação. Não, é falta mesmo, é censura. É engraçado a gente pensar assim, porque hoje eles falam exatamente isso, que são contra, mas na verdade estão praticando. Sim. Tem até uma frase que diz, né? Acuse-os do que você faz. Que aí você passa a ser, vamos dizer assim, o anjo e os outros os demônios. Eu acredito que esse é o grande mal. Você defender seus princípios, os princípios da esquerda, ok, agora respeite o outro que quer defender os seus princípios. E não é isso que a gente está vendo. Quando a gente tira esse respeito, respeito, gente, a gente sempre tem que lembrar que é uma via de mão dupla. Eu respeito o seu e quero que respeite o meu. O seu direito de dizer, de falar, isso aí deveria ser sagrado. E o que acontece hoje? Quando você fala algo que não agrada ao outro lado, você é cancelado, ou punido, ou censurado. Então, censurado, isso já não é, vamos dizer assim, ser de esquerda ou de direita. Isso é ser
vítima de uma ditadura, de uma tirania. E isso é que é perigoso. E nós estamos caminhando para uma direção errada. Por isso, essa luta, que não é por mim, que não é pelos, como eles falam, né, golpistas, que eu não tenho certeza que nenhum ali era golpista, eram pessoas se manifestando como outras já se manifestaram. E não adianta você colocar nome pomposo, abolição violenta de Estado Democrático de Direito, que quem está fazendo isso é quem está hoje detendo o poder. Então, assim, a gente tem que realmente repensar. Por quê? Porque a gente vai usar até um dito popular: pau que dá em Chico, bate em Francisco. Porque, assim, eu acho que quando você é de esquerda ou de direita, você tem seus princípios. A esquerda, ela acha que o Estado tem que ser o responsável por tudo. Ok, né? É uma forma de ter o controle, né? Ter o controle. Mas quando você passa do ponto, tipo, tem lugares da esquerda, vamos lá que a pessoa tem uma certa liberdade para empreender. Hoje a gente vê que a maioria das pessoas no Brasil é assustador você assistir um país tão rico quanto o Brasil, onde você é rico a partir de R$4.000. Como assim? Né? Às vezes isso aí não dá para você. Inclusive, você falou algo interessante sobre esse controle que o governo... Dois pontos que eu quero comentar aqui, que eu não queira falar de política, mas como eu disse, um dia eu tenho que trazer aqui só para falar de política. Mas assim, os meus vídeos, quando eu me posicionei, era falando sobre a onda rosa, que já tinha... já estava tomando parte de já estava tomando conta de boa parte da América Latina. Então eu fiz uma análise dos países que estavam com a liderança de esquerda e o rumo que eles tomaram. Sim. Evitar que isso acontecesse no Brasil até então. Isso despertou a consciência dos meus leitores. Sim. E um outro ponto interessante, que eu falei sobre a mídia, a narrativa que a mídia cria, e pegando esse gancho que você falou sobre golpistas, é incrível essa narrativa que se criou. E todos os portais que você olha, que em boa parte, a grande maioria, né, é de esquerda, eles usam essa narrativa. E vale ressaltar, quando o Moraes ele colocou ali várias restrições para o Bolsonaro, o que saiu, inclusive, na maior emissora do Brasil? Que o Bolsonaro estava fazendo de tudo para ser preso, para se vitimizar. É uma narrativa incrível que criou em torno dos fatos. Eles criam, e é lamentável que a imprensa, parte da imprensa, esteja, vamos dizer assim, corroborando esse tipo de narrativa. E a gente sabe por que eles corroboram, né? O que acontece? O poder do Estado ele é muito grande e ele financia isso. Então a empresa ela vai falar aquilo que é interessante para o Estado. É quase como se fosse uma emissora estatal, que é o que acontece nas ditaduras, nos países, né, que tem o comunismo, a ditadura escancarada, como a China. A emissora é estatal, ela só faz elogios para o governo, enquanto o povo ali morre. Cuba, a mesma coisa. Você tem que entender o que é a falta de liberdade. Eu digo que nós já estávamos num processo de implantação de um comunismo que a gente não percebeu. E por que a gente não percebeu? Não sei se você tem conhecimento, tem uma fábula, que é a fábula do sapo. O sapo, quando ele é colocado numa panela com água fria, ele fica dentro da água fria e você pode acender o fogão, a água vai esquentando e o sapo não percebe até que ferve e ele morre, porque ele ali não percebeu o que estava acontecendo. Ao passo que se você tiver uma panela de água fervendo e jogar um sapo, ele vai dar um pulo, né? Então isso é conhecida, essa fábula. Que é assim, por que as pessoas não percebem quando a empresa está indo à bancarrota? Porque não percebe, então tem que ter alguém com o olhar de fora para ver. Nós não percebemos que estávamos enveredando isso desde que passamos pelo processo de democratização, né? Que foi lá com a Constituição de 88, que já foi uma Constituição que foi feita por pessoas que tinham sofrido na pele algum tipo de perseguição, algum tipo de problema relacionado à ditadura. Então, assim, o que aconteceu? Ela foi uma Constituição que deu poderes para vários órgãos, Ministério Público, mas ela veio com esse ranço revanchista. Mas, enfim, estávamos caminhando. Tivemos depois o PSDB, que passou, que é partido de centro-esquerda, mais centro-esquerda.
e a gente não sentiu até que veio o Lula. Isso a gente já estava passando por esse processo, né? O Lula, que já sempre foi de esquerda, o PT sempre teve seus ideais, mas nós fomos nos acostumando, sapo na panela com água fria. Quando o Bolsonaro vem, faz todas aquelas denúncias e o contexto que estava ali de escândalos sucessivos, a gente começou a perceber que tinha alguma coisa muito errada, né? O mensalão, o petrolão, aí depois veio a Lava Jato, a gente começou a se assustar. O Bolsonaro vem e ele quebra esse ciclo. Foi uma surpresa para todos. E aí ele começa a sofrer ataques sucessivos, principalmente da imprensa. E ele teve também assim, aquela inabilidade, porque ele estava ali para consertar, mas tinha todo um sistema e pegou uma pandemia, então ele não teve governabilidade, ele não conseguia, né? A gente ficava assim agoniado. Quem passou por isso também, um processo mais ou menos, foi o próprio Donald Trump, né? Que ele era um outsider, mais ou menos o que foi o Bolsonaro. Então se retoma o poder, se tira, olha que absurdo, a que ponto nós chegamos, né? Porque isso foi um sistema. Veja, o Poder Judiciário, ele tem magistrados de carreira que são pessoas assim que são brilhantes. E a gente teve aí, né? Porque foi o Sérgio Moro, mas veio com outras vertentes, né? E se passa desse processo, para retomada de poder é preciso tirar o Lula da cadeia, porque não tínhamos outro nome, como não temos hoje nenhum representante da esquerda que assuma esse papel do Lula. A Dilma foi um desastre. E aí, olha só, vem, né, e tiram ele da cadeia. Porque você pensa assim, houve um erro. Como assim? Ele foi julgado por 3 instâncias. O processo dele passou pela primeira, pela segunda, pelo STJ. Não existiu. Houve um julgamento que não houve, o que não há hoje com o Bolsonaro, porque ele não era para estar sendo julgado pelo STF, né? É uma questão de regras de competência, não existe a mínima possibilidade. Então isso daí vai passar também, vai. Porque vai chegar a hora, porque assim, todo o processo, isso é histórico, ele passa por esse absurdo e ele não se sustenta, porque as coisas só se sustentam quando elas estão 100% corretas, ou pelo menos 95%, né? Porque eu diria que a perfeição não existe. Então assim, se traz de volta o Lula, mas as pessoas não conseguem admitir isso. Qualquer pessoa normal, ainda mais num país que tem um altíssimo índice de criminalidade, como é o país, você aceitar que uma pessoa que pichou uma estátua com batom seja condenada a 14 anos e fique presa quando tem estupradores reincidentes, criminosos que rescindem, vão e voltam da prisão e não estão presos, crimes gravíssimos. Não vai bater, as pessoas não vão se conformar. Podia ser Bolsonaro, Pedro, João, José, qualquer pessoa, né? Porque nós estamos revoltados dentro, a gente percebe a injustiça. Então isso é muito sério. Sim. Infelizmente a gente hoje tem uma vida que nós estamos muito políticos, porque não dá para ignorar o que está acontecendo ao nosso redor, porque isso está impactando a nossa vida. Sim, Maria do Carmo, a gente consegue enxergar na sua fala que você tem um domínio de tudo que gira em torno da política. Realmente está bem pautada, até pelo seu histórico escolar, você é dono de uma instituição, tem 2 formações, então a gente sabe que você é uma pessoa de grande conhecimento e consegue enxergar além das notícias. Foi isso que te motivou a entrar na política? Olha, de uma certa forma, sim. Eu penso que isso vale para qualquer ser humano. Eu imagino que, pelo que somos, todos nós devemos ter em mente uma coisa. Nós somos importantes. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Ninguém aqui tem que viver como planta ou achar que passa pela vida. Não. Eu acho que cada ser humano tem um papel dentro da história, não importa onde.
Então, assim, eu sempre fui uma pessoa preocupada com os acontecimentos e como você pode mudar, porque, veja, às vezes uma pessoa é capaz de mudar o rumo da história, né? Então, sempre andei pelos corredores da faculdade ciente de que a gente tinha uma missão de transformar vidas, e até hoje eu tenho isso. A minha preocupação hoje é justamente com o jovem, de colocar o jovem nessa mesma, vamos dizer assim, sintonia, de que cada um de nós tem que ter um projeto de vida, um sonho para realizar, uma meta a atingir, porque nós não somos plantas, né? A gente não vive aí para eu vou crescer de qualquer jeito. Não, a vida da gente impacta na vida de outros, impacta na vida de um povo, de uma sociedade. Então a gente tem que ter isso. Para isso a gente tem que ter, vamos dizer assim, muita consciência daquilo que você faz. Então o médico, quando ele vai atender um paciente, ele tem que ter algo muito maior do que o simples fato de estar curando uma pessoa. Ele está ali cumprindo realmente uma missão, qualquer um de nós. Aqui você está me entrevistando, essa entrevista pode servir para inspirar alguém, né, do outro lado que possa, vamos dizer assim, mudar. Porque é isso que a gente está aqui. Nós não somos. Eu sempre acho que nós fomos criados por Deus para algo muito grande. Porque Deus que criou o ser humano, isso daí é uma realidade concreta, embora existam pessoas que discutam isso, eu sou do tipo que eu sei que eu vim para cá, porque está lá na Bíblia. Olha só, a Bíblia, né, escrita tantos anos antes de Cristo, dizia mesmo assim: antes que fosse gerados no ventre de tua mãe, eu te imaginei, te concebi. Mas aí você traz para o nosso mundo, e eu li um livro que eu acho que todo mundo tem que ler também, que corrobora esse salmo, né, que está lá na Bíblia. Não é salmo, acho que vou me lembrar aqui até o final de onde que está essa passagem. E que diz assim: o cientista que que participou do projeto Genoma, que mapeou o DNA do ser humano pela primeira vez, era na época até do presidente Bill Clinton, e ele, quando foi concluído o estudo do mapa do DNA do ser humano, ele fez uma fala dele na Casa Branca, em que ele dizia que o DNA era a escrita de Deus. Ou seja, o nosso DNA, se empilhado em folhas de papel ofício, ele tem a altura de um prédio de 7 ou 8 andares, em folhas de papel empilhadas, sem repetir um único código. Por exemplo, o seu código é diferente do meu. Esse DNA, inclusive, foi um avanço imenso para você descobrir com quase 100% de certeza que uma pessoa que comete um crime, pelo DNA, né, descobre restos mortais, e faz a gente sabe que o DNA foi uma revolução no mundo da ciência. E ele diz: isso é a linguagem de Deus. Porque, veja, todos nós temos uma única letra, né, do código, que é comum a todos nós. Ou seja, viemos de um único ser. É incrível mesmo. É muito incrível. Isso daí é algo que a gente, às vezes, não tem essa noção. E a fé e a ciência, elas sempre caminharam juntas. Os grandes cientistas, eles eram todos da Igreja Católica, por sinal, né? Das pesquisas, dos estudos. Então, assim, a gente sabe que de alguma forma isso está tudo conectado. Então, veja bem, nós estamos aqui não é por acaso, porque de fato ele nos pensou na gente, nos concebeu, imaginou que a Maria do Carmo iria estar aqui, né? Então, assim, o que ele espera de mim? Nós somos, assim, filhos de Deus. Ou seja, a gente às vezes não tem essa consciência. Ele tem bilhões de filhos. Não, ele tem a Maria do Carmo. E ele conhece a gente pelo nome,
ele pensou na gente, pensou. Agora, o grande desafio é o que ele queria para mim. Certamente não é para eu ficar me abanando, ou às vezes é até para abanar, sei lá. Mas ele quer algo, né? Ele quer algo da gente. Descobrir se é a nossa missão. Então, eu penso que isso daí é algo que me fez, vamos dizer assim, pensar sempre em o que eu posso, até o último dia da minha vida aqui na Terra, fazer para melhorar a vida dos outros. Eu li um livro, ele vem muito na minha cabeça durante sua fala, que é Propósito. A Coragem de Ser Quem Somos, que é do Isri Primbaba. E ele fala justamente a coragem de ser quem somos, porque na infância a nossa mente já começa a ser deturpada. Você vem com um sonho, que é justamente aquilo que a missão que você nasceu para fazer. E aí a sociedade, a escola, os teus pais, o trauma dos teus pais vão ali te desencorajando. Aí no final muitas pessoas são treinadas a ser, como você falou, uma pessoa ordinária no sentido de fazer mais do mesmo, não é extraordinário, que o extraordinário é diferente, porque ele não se sente capaz, porque ele foi moldado a ser só mais um em meio à sociedade. Então é preciso coragem para você empreender, é preciso coragem para você expandir e é preciso até coragem para você ser uma pessoa pública. Claro. Porque a gente entra num detalhe muito importante. Você já veio candidata a vice-prefeita e agora está como governadora e ganhou um protagonismo muito grande. De que forma esses ataques pessoais, inclusive, impactam na tua vida? Ai, nada. Olha, as pessoas elas não sabem, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito ciente de mim, do que eu sou, da minha capacidade, então eu não me abalo com a opinião alheia, de jeito nenhum. Eu sei que tudo vai ter um momento certo que você vai, vamos dizer assim, se dar a conhecer. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que não tenho segredos embaixo do tapete, então quando as pessoas fazem alguma crítica, e as críticas são bem banais, eu nem ligo, por exemplo, porque às vezes assim, é a questão das narrativas, né? Eu não sou de fato uma pessoa que se planeja para falar, eu não consigo. Como eu nunca me planejei, eu não conseguia na escola decorar, né? Que diz assim, tem que decorar, eu não consigo. Ou eu aprendo ou eu não decoro, porque eu não gosto da coisa pré-fabricada. Então o meu discurso ele não é pronto, ele é muito sincero, ele é muito honesto. Então eu solto, tenho que começar a me modular para que a gente possa, vamos dizer assim, falar com as pessoas. Mas o que eu quero passar para as pessoas é algo que eu acho que é muito importante na minha vida, a honestidade. Eu gosto de falar a verdade. A minha mãe ela tinha um mantra que era assim: mentir dá muito trabalho, porque uma mentira vai levando a outra. Então é mais fácil falar a verdade. Você leva uma palmada se tiver feito alguma coisa de errada, leva um carão, mas acabou. É a verdade. Então eu sempre lidei muito bem com isso. E por conta disso, às vezes, né, eu vejo que eu solto algumas coisas, não pode falar, não pode. Para mim, a gente poderia falar de tudo, né? E deveria falar de tudo. Na era digital, tudo tem uma repercussão muito grande. Agora, né? Assim, a minha verdade não é verdade de todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu respeito, só não gosto de ver mentira. Isso eu acho muito pobre, né? Como eu falo sempre, a gente às vezes ouve as pessoas falando, eu digo, não, mentira, eu fico meio chateada, mas... O diabo é o pai da mentira, para quem acredita em Deus, eu sempre uso essa frase, o diabo é o pai da mentira. Então, assim, eu torço mesmo para que na política a gente consiga ver pessoas mais verdadeiras e mais voltadas para o propósito, de fato, para melhorar o nosso país, o nosso estado. É uma missão tão nobre e a política, ela muda mesmo a vida das pessoas. E muda para bem, muda para o melhor. A gente precisa evoluir nessa seara. E eu quero ter a consciência de que eu contribuí minimamente para isso. Maria do Carmo, assim, você começou a trabalhar muito cedo, aos 15 anos. Existe alguma lição dessa fase da sua vida que você carrega até hoje? Algo que você diga assim, foi isso que me impulsionou? Você casou, né, aos 19 anos, naquela época, as mulheres casavam cedo, casavam antes dos 20, hoje em dia as mulheres já estão casando após os 40, né, e construiu, como você já disse aqui, um relacionamento sólido, um relacionamento de 50 anos, e que seja 500, né, na eternidade, mas assim, qual é a lição que você carrega daquela menina que cedo começou a trabalhar?
isso eu vou dizer, eu quero que todos os jovens ouçam, porque quando eu pergunto de um, já está trabalhando? Não, eu fico assim, como assim? Foi a coisa melhor do mundo receber meu primeiro salário e poder comprar aquilo que eu queria, de uma forma única. Eu aprendi a trocar o trabalho por aquilo que era o meu desejo. Então, a possibilidade de fazer isso sem depender de ninguém, a não ser de mim, do meu trabalho, até hoje eu tenho isso comigo. Então, assim, essa vontade de conseguir as coisas por meio do meu esforço pessoal é algo que caminha comigo o tempo todo. E isso, assim, tipo, porque eu vejo, eu quero ter, vamos dizer assim, eu sou doida para viajar, para não sei onde. Sim, o que você está fazendo? Por que você não vai? Porque precisa de... E para quê? Como é que a gente ganha dinheiro? Trabalhando. Porque loteria já está dizendo o nome, é loteria. É algo fora da curva, um padrão que não se repete. Então você fazer isso te dá um poder, né? Que só depende de você. Então isso é algo que também, eu digo sempre, eu tive essas oportunidades de arrumar emprego, que hoje está um pouco mais difícil, porque há escassez de vagas no mercado, ou às vezes o pessoal fala, tem vaga, mas não tem pessoas preparadas. Então, saber o que estão precisando, correr atrás, isso é algo que não tem preço. Ou trocar, quando você vende alguma coisa, tá aqui, olha, eu fiz um bolo, estou vendendo, que eu vendi brigadeiro, né? Eu conto isso. Sério? Eu fazia brigadeiro e vendia tinha um bar da esquina, eu entregava toda semana e receber aquele dinheiro no final de semana, nossa, eu já me preparava, olha, vendia tantos brigadeiros, eu ia receber tanto em dinheiro. Então aquilo já era uma receita que servia para pagar alguma coisa. Então essa troca, por isso que eu sou de direita, né? Porque isso é próprio da direita, tá? Então lá da cá, é a troca, né? E quem é a avó Maria do Carmo? Porque essa mulher que a gente vê em frente às câmeras ali, né, empoderada, toma conta de uma universidade, vai inaugurar aí um dos maiores estabelecimentos turísticos, né, hoteleiros, na verdade, do Amazonas, que vai ser, nossa, referência mundial. Mas e a avó Maria do Carmo? Aos domingos? Eu sou super parceira dos meus netos, gosto de conversar com eles, e eu digo que eles me mantêm assim, vamos dizer, jovem, né? Com eles eu aprendo também outras coisas que estão fora do meu radar, o que é a música, é o que está mais em voga, converso muito com eles e eu digo que isso me deixa, vamos dizer assim, antenada, para usar um termo, né? Com a modernidade, com a atualidade. Eles têm quantos anos? Eu sou a vovó padrão. Eu tenho um neto de 16 Nossa, anos. Que já. Eu acho que assim, eu já influenciei ele, porque ele já tem uma cabeça de velho. Ele conversa com você, se você conversar com ele é um super adulto. maduro. E sempre eu dando conselho, tem que trabalhar, hein, gente, tem que estudar, tem que, sabe? Porque é assim, o estudo é o trabalho, né? Então, assim, aí tem o mais novo, tem 2 anos, né? São os gêmeos. Aí já é outra, aí já é a vovó chamego. Mas eu não diria que eu sou uma vovó muito padrão, não. São várias idades, já estou com as minhas netinhas agora fazendo 15 anos, então naquela fase de adolescência. E o que é não ser vovó padrão? Agora a gente ficou curioso. Eu acho que eu não sou aquela avó muito... Até porque eu trabalho, então eu não sou a avó que toma conta do neto para o pai e a mãe trabalharem, porque isso acontece, não é? Sim, normal, com certeza. Mas como eu já trabalho, então eu sou mais vovó realmente de deixar que o filho tome conta. E eu tô ali só por prazer, né? Como diz, é para estragar o neto. Para mimar. E eles fazem tudo aquilo que os pais não deixam. Eu sei como é que é. Eu sou a titia, assim, eu sou a titia que mima. Nem tanto que a minha sobrinha, a filha da minha sobrinha, na verdade, que minha sobrinha já tem mais de 30 anos e ela tem uma filhinha, ela chora pra ir pra minha casa. Por que será? Por que será? Faz cabana antes de dormir, come o que quer. Então eu sei como é que é isso. Mas assim, Maria do Carmo, tem algo na sua vida, algum tropeço que você se arrepende na sua trajetória? Olha, não, eu acho que quando você fica presa
em alguma coisa que deu errado, você tem que superar o erro, superar qualquer aprendizado se faz pelo erro. Esse é fato. Você não aprende com o que é o certo, você aprende com o erro, sempre. Então, assim, o erro é o exercício do aprendizado, você aprende a não errar mais. Eu sempre tive isso comigo, então eu acho que os erros, eles servem para te ajudar a crescer de fato. Então, é uma coisa que eu não olho para trás, errei, vou ficar amarga, não. Pelo contrário, se eu errei ali, eu não faço mais, eu não cometo de novo, né? Porque errar 2 vezes é burrice, então serve para isso. Olha, qual o momento mais desafiador da sua vida, Maria do Carmo? Por quê? Durante toda a sua trajetória, seja na vida pessoal ou na política ou na empresarial, qual foi o momento mais difícil que você já atravessou? Assim, difícil, a gente sempre tem os desafios, mas eu considero assim um divisor de águas quando a gente abriu a faculdade e que a gente recebeu os primeiros alunos para fazer o vestibular, bateu aquele frio na barriga, porque trabalhar com pessoas exige uma responsabilidade muito maior. E veio assim na minha cabeça, nossa, são pessoas que estão aqui para realizar um projeto de vida e então eu não posso falhar com elas, eu tenho que dar aquilo que elas vêm buscar aqui. Então essa responsabilidade bateu com um grande desafio. E tem sido assim sempre, cada turma que entra, esse desafio é renovado. Então sempre está conversando da importância de você manter o teu padrão de qualidade, a honestidade naquilo que você está dando para o aluno, mostrando para ele. Eu acho que esse, inclusive, Esse foi o teu maior desafio na vida? A universidade, a faculdade, né? A faculdade, a FAMetro, né? Outros negócios, né, com que eu não tive muita afinidade, tive que deixar porque não dava certo. Mas, assim, a faculdade realmente, trabalhar com pessoas desse jeito, porque, vamos dizer assim, muitas uma loja de roupa. Inclusive. Você vende uma roupa, aquilo não vai afetar a pessoa. Ela compra o produto, ela te devolve, não deu certo, acabou, tu fecha a loja, tu não vai impactar a vida de ninguém. Ela fechou, vou morrer porque eu não vou ter essa roupa. Isso não existe. Mas imagine uma faculdade, né, que não prepara bem o seu aluno, ou então ele vai ali, ele não encontra aquilo que ele tem, ele empregou tempo, ele empregou dinheiro, muito sacrifício. Tem gente que trabalha para pagar a faculdade, isso dá uma responsabilidade muito grande, sempre. Então, assim, a gente tem que responder à altura daquilo que as pessoas vêm buscar para a gente. Então, como eu falo sempre, trabalhar com muita honestidade, tendo em vista que ali da sua frente tem uma pessoa que está entregando uma parte importante da vida dela para o seu cuidado, que você pode transformar essa pessoa, né, e melhorar a vida dela. Então é um desafio constante a cada ano, né? Realmente. E para se consolidar, política, né, por todo esse tempo. Eu vejo esse desafio que eu me lancei na política, e eu tenho certeza que se eu vier a conseguir, que eu acho que vou conseguir, né, ter fé em Deus, conseguir atingir o meu objetivo, eu passo todas as noites, sério, eu já penso nisso, e, meu Deus, que eu quero transformar a vida das pessoas, eu quero que elas olhem para mim e digam, puxa, minha vida mudou e foi isso, sabe? Se eu conseguir isso, que a pessoa tenha uma vida melhor, que ela vá no hospital, consiga ser atendida com dignidade, com responsabilidade, que o filho vá para a escola, tenha lá uma boa educação, passe o dia todo estudando, consiga ser uma pessoa melhor. Nossa, isso é muito nobre. E assim, o pensamento ele atrai, o segredo é você já acreditar, se ver, imaginar o que está transformando. Eu tenho essa responsabilidade comigo. Todos os dias eu penso em pessoas com que eu cruzei e que eu vi assim, meu Deus, como é que a pessoa pode? Porque as pessoas às vezes, eu não sei se você já andou assim na periferia, existem pessoas que têm uma carência de tudo, de uma vida digna. Eu já entrei em casas quando estava na enchente, em que as pessoas vão subindo a maromba aqui embaixo,
é bicho, é sujeira, e a pessoa dorme ali, meu Deus, como? A gente precisa minimizar isso, pelo menos acabar com parte que as pessoas consigam melhorar de vida. Aquilo ninguém merecia estar ali, entendeu? E as pessoas são ignoradas, e de vez em quando alguém vem e faz uma propaganda que vai mudar e não muda nada, sabe? Ninguém merece. É aquela coisa, como é que você, tendo a condição de fazer, você põe a cabeça no travesseiro e dorme sem pensar que alguém está com um braço quebrado há 3, 4 meses. Você já imaginou você ficar com o braço quebrado sem ter a cirurgia? Né? Então, assim, isso é algo que passa todos os dias na minha cabeça. Que Deus me dê forças para dar conta do desafio, né? Porque é isso que eu quero. Então, assim, certo. Esse é o meu próximo desafio. Vai ser grande, né? Oxe, mas eu vou dar conta. Agora, eu gostaria de saber se você pudesse escolher, vamos imaginar aqui que a Maria do Carmo, a sua trajetória será definida em uma palavra. Que palavra você escolheria? Coragem. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito corajosa. Para tudo, nunca tive medo. Porque eu acho que quando você tem medo, né, e dizem, né, que a coragem não é a ausência do medo, é você enfrentar o medo. Então, assim, eu nunca paralisei para pensar se eu tenho ou não, eu vou em frente. Então eu acho que eu sou uma pessoa corajosa para tudo. Certo. Bom, agora eu quero que você se olhe no espelho, lá no fundo dos seus olhos, e imagina aquela menina de 15 anos, aquela menina que vendia brigadeiro, né, e que começou a trabalhar cedo. O que você diria para ela? Mara, o que eu diria? Olha para ela. Olha onde você chegou, viu? É isso aí. Tá no caminho certo. Tô. Tá certo. E para finalizar, Maria do Carmo, a pergunta que não quer calar: qual é o seu ponto cego? Ponto cego? Quando você fala ponto cego, você quer falar? Aquilo que ninguém vê. E eu vou falar dele. Nossa. Eu acho que o ponto cego, ele tá junto aí, colado no que eu falei, que a palavra que me define é coragem. É que as pessoas, elas não têm ideia de que quanto mais desafiada eu sou, mais forte eu me torno. Então, assim, se eu sinto algum tipo de receio, algum medo, eu vou para cima. Eu não retromarcho, jamais. O meu impulso é de ir para frente, sempre. Então esse é um ponto que eu diria ponto cego, é o que as pessoas não veem. Pois é, a nossa conversa foi muito agradável. Eu confesso que eu até virei a página aqui, nas anotações que eu fiz. E, bom, a gente falou sobre o protagonismo das mulheres. Acredito que você é uma mulher que representa isso. Eu tinha algumas perguntas sobre o equilíbrio ali entre ser mãe, ser esposa, ser empresária e agora política. Eu acho que isso tudo é muito importante. Às vezes as pessoas... Olha, assim, as pessoas falam, como é que é... Já me perguntaram isso uma vez. Como é que é viver 50 anos com uma pessoa? E eu vou dizer uma coisa, passou muito rápido, eu nem percebi que passaram 50 anos. Por quê? Porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm uma ideia muito romantizada do que é um casamento que dura. Um casamento que dura é um casamento cheio de dificuldades. Só que a gente precisa entender, o casamento é sempre entre duas pessoas que são bem diferentes uma das outras, mas decidem levar uma vida em comum. Então, tem horas que você vai precisar abrir mão de certas coisas e tem horas que a outra pessoa vai ter que abrir mão. A renúncia então, seria o segredo, né? É sempre. Como é que... Eu tinha uma palavra que eu gostava de usar, um desafio. Não é um desafio, como é que se te dizer?
a palavra que agora me faltou. Não é uma luta, a luta é muito forte, eu acho que mas é assim, talvez um desafio mesmo, constante, entendeu? Porque vamos dizer, essas divergências que todo mundo tem num casamento, elas têm que ser sempre superadas com vontade, disposição, né? Então, assim, não é fácil, mas quando você olha para trás, vai ficando cada vez melhor. Então, porque o casamento é isso, vai ficando cada vez melhor, você vai adivinhando o que o outro pensa, ele vai adivinhando. Então, é assim... Já não consegue mais viver sem, né? Cria-se um hábito, um costume ali, né? E o amor, porque o amor ele é isso, o amor ele é construído com o tempo e com a superação dos desafios juntos. As pessoas acham Sim. que o amor é uma coisa... Estado de paixão, confundem, né? A gente ama, mas a gente reconhece os defeitos, a gente reconhece as falhas, mas mesmo assim você ama a pessoa igual filho, né? Sim, o amor é isso. Então eu ressaltei aqui o protagonismo das mulheres, que, né, também a gente falou um pouco sobre esse equilíbrio ali entre a esposa, a empreendedora e a política, né? Citou uma frase muito interessante de um poeta, que a gente vai aproveitar isso no corte, hein, Ailton? Falamos sobre corrupção, achei legal que você falou sobre liberdade, falou sobre a Bíblia, mostrou a sua fé, falou sobre Deus. E falou, eu vejo, Maria do Carmo, e isso é algo que eu quero escrever. Eu tenho uma coluna dentro do meu portal sobre o seu entusiasmo quando você fala de missão de vida, né? Sim. E achei também muito legal que você falou sobre o erro que o aprendizado traz. A gente só nasce, a gente só aprende errando, né? E que você é uma mulher, de fato, muito corajosa. Sabe que eu gosto de falar essas coisas, porque a gente, tudo na vida é, né? Você lê, Quando Thomas Alva Edison estava estudando para fazer a lâmpada elétrica, né? Ele errou milhares de vezes, né? Sim. Tem escrito lá quantas milhares de vezes. Aliás, tem um filme dele já. Sim, eu já assisti a história dele, documentário, eu sou fã dele. É bem legal. Aí ele dizia assim, cada vez, um erro a menos. Porque não sei quantas vezes ele errou, mas tipo assim, 1000 e não sei quantas vezes de não fazer, não fazia a mesma coisa, ele já tinha errado, até que uma hora ele acertou. É isso mesmo, é você fazer até acertar. Muito legal, então assim, foi muito engrandecedora para mim e com certeza para quem acompanhar essa entrevista foi muito inspiradora. Você falou pontos muito importantes que realmente fazem parte do nosso propósito de vida, da nossa missão como mulher. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade. As portas do Portal A Repórter vão estar sempre abertas, porque eu acredito que você tem muito a acrescentar para o ponto de vista. Meus projetos para o Amazonas. Então, pronto. Então, a gente já vai agendar a próxima. De grandeza mesmo. A gente só pensa, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, é verdade. Tem que pensar grande. Então, obrigada. Você vai estar, como eu falei, a porta vai estar sempre aberta, seja muito bem-vinda. E se for governador, espero que não esqueça aqui da gente, né? Nossa, como é que pode? Que retorne aqui também para a gente comemorar aí esse mandato que com certeza vai ser inovador, uma mulher frente ao governo do Amazonas, viu? Com certeza. Até mais.